Determinado tipo de discurso, de pensamento, hoje é classificado como desinformação. Então, esse conceito de desinformação se tornou, parece, o pretexto principal para a maioria dessas intervenções. Não, o que você está dizendo é você não pode ser proibido, não pode ser, ter o direito de espalhar desinformação. É muito difícil você dizer realmente o que é uma desinformação num exato momento do tempo, né? Depois aquilo pode virar, você pode constatar que é uma verdade. Agora, eu acho que a melhor maneira... É claro que você entra na rede social, tem de tudo, né? Tem coisas que são verdadeiras e tem coisas que são mentira. Como é que você pode lidar com isso? Uma das maneiras é você ensinar as pessoas a lidar com isso, né? Então, isso já acontece nas escolas do Brasil, né? Eles têm aula de como interpretar as coisas que eles veem nas redes sociais. E a outra coisa é expor as pessoas, né? Você aprende vendo e conversando com os outros, né? Se você tira esse espaço, aí que as pessoas vão ficar completamente fragilizadas, não vão ter um escudo protetivo para lidar com informações mentirosas ou falsas. Aí tem, por exemplo, o X tem aquela nota da comunidade, né, que permite que as pessoas digam isso aqui não é verdade. Agora, André, me ajuda aí. Quem tem o poder, quem é o hábito para dizer se uma coisa é verdade ou não? Pois é. Eu gosto de dizer que Aristóteles passou, junto de Platão e tantos outros filósofos, séculos, né, de filosofia, passaram discutindo o que é a verdade, mas agora parece que a nossa Suprema Corte chegou à conclusão. Então, nós não precisamos mais dos filósofos, já temos a resposta. Quer dizer, é impossível lidar dessa maneira. Eu acho o seguinte, que desinformação, aliás, eu não gosto dessa expressão de qualquer forma. Eu também acho horrível. Se você desinforma, você está informando ao contrário, mas é uma informação ainda. E uma informação que gera debate. E o debate precisa de contrapontos, senão não é debate. Uma fala única é tudo menos democrática. Uma fala única é o símbolo do autoritarismo, a voz única. Agora, o ponto é o seguinte, desinformação, e vamos colocar outras coisas nesse balaio, desinformação, discurso de ódio, fake news, e vamos colocar mais coisa, lugar de fala, pronome de não sei o que lá, tudo isso é muito interessante se estiver no terreno da sociologia, da ciência política, do discurso, do debate público. Maravilha. Agora, o problema é o seguinte, isso foi para dentro do direito. E aí, quando isso vai para dentro do direito, está errado por diversas razões. A principal é, nada disso está na legislação. Nada disso. Então, se um juiz toma uma decisão dizendo que um conteúdo é ilícito porque é desinformativo, porque é fake news, porque é discurso de ódio, etc., etc., ele está tirando da sua própria cabeça esse conceito. Porque não tem nenhuma regra geral e coletiva da nossa nação que diga o que é esse conceito. Aliás, fake news é um bom exemplo. Nós temos 12 projetos de lei hoje no Brasil. Nenhum deles conceitua o que é fake news. Então você entrega uma carta em branco ou um cheque em branco à subjetividade de um juiz para te condenar com base naquilo que ele acha que poderia ser. Quando você vai para o terreno do direito, é necessário que você tenha conceitos objetivos, claros e precisos para condenar alguém. Porque se há alguma dúvida em relação ao discurso, a dúvida deve fazer prevalecer o discurso e não a censura. Duda, no seu livro você cita uma decisão da Suprema Corte Americana, no caso Marbury, de 1803, que tem a ver com a nomeação de um juiz para a Suprema Corte, né? E você explica que quando a Suprema Corte Americana decidiu nesse caso, ela, ao mesmo tempo, definiu o papel dela, que é ser guardiã da Constituição. E no seu livro você diz, se uma política ou lei não atingir os objetivos pretendidos, isso não é problema dos ministros da Suprema Corte, e sim dos políticos, né? Ou seja, se existe inação de algum poder em relação a um tema específico, né, um poder deixa de fazer ou resolve não fazer, isso não autoriza um outro poder a vir preencher esse papel. Sim. Eu queria que você comentasse. O que acontece, quer dizer, a gente tem representantes eleitos que são políticos e que assumem posições no executivo para executar políticas públicas, né? Quando essa política não dá certo, não tem sucesso, é um fracasso, você tem uma chance de, dali a 4 anos,
você tem uma nova eleição e aquele sujeito, se nada deu certo, ele perde, né? Ele não é reeleito, ou ele pode até cair antes disso. O que é o problema que está acontecendo no Brasil? A gente está vendo cada vez mais os ministros do STF saírem ali da esfera do judiciário e começarem eles mesmos a executar políticas públicas, né? Tivemos o caso recente do Flávio Dino, que é impressionante. Flávio Dino era ministro da Justiça, hoje é ministro do STF, estava um dia na casa dele lendo jornal, aquela fumaça toda em volta, ele falou assim, não, é preciso fazer alguma coisa. Ele vai lá, pega uma DPF que já estava resolvida, pega o microfone e fala, olha, vamos mandar brigadistas lá para apagar os incêndios, né, no mato, vamos mandar bombeiro para não sei onde, e vamos estourar, e sem problema de gasto, hein, gente? Vamos estourar a meta fiscal, né? Então, o Flávio Dino, ele virou o ministro do Meio Ambiente, tratorou totalmente a Marina Silva, virou ministro da Fazenda, tratorou o Fernando Haddad e está ele tomando decisões de política pública. Agora eu pergunto, se o fogo... Bom, choveu, né? Mas eu não sei se isso vai controlar ou não os incêndios no Brasil daqui para frente. Quem vai responder por isso? É o Flávio Dino, porque é ele que está executando política pública, né? Então, assim, os resultados no final... Quem vai responder pelo estouro da meta fiscal? Pois é o ministro do STF. É um absurdo que a gente está vivendo. E estão falando agora que os juros vai subir, né? Porque é claro, quando você estoura a meta fiscal, depois o governo tem que emitir dívida, vai ter que pagar mais caro e aí vai subir os juros. Então, olha o que eles estão fazendo. E o exemplo da Suprema Corte é esse, é uma decisão do John Marshall, que nos Estados Unidos é um herói, né? Tem um monte de estátua dele na Suprema Corte, em Washington, e ele é que mostra esse caso de autocontenção, né? Na hora de decidir, ele fala, olha, esse caso realmente o Marbury deveria ser nomeado para a Suprema Corte, mas mudou o presidente e a gente não vai fazer nada. Eu só digo o seguinte, essa lei aqui é inconstitucional, mas eu não vou mandar mandato de segurança, nada disso para garantir. É uma questão que eu explico melhor no livro. Mas, assim, é um exemplo só de... daqui para frente a gente não vai. Né? A Suprema Corte vai ficar só reagindo às situações, mas a gente não vai executar política pública, que é o que o STF está fazendo aqui à torta e direito. E está executando sem saber executar, porque eles não são políticos, né? E eles não conhecem, inclusive, qual é o desejo do povo em relação às políticas públicas, né? A gente tem um conceito interessante que é o de democracia militante, que é o que, de alguma forma, talvez esteja acontecendo de algum modo no país, que é você, e tem essa visão que a gente comentou, né, moral sempre por trás, que é os ministros do STF acreditam, eu imagino que acreditam que nós temos um Congresso não dos mais brilhantes, digamos assim, que o Executivo ele não consegue fazer as coisas e etc. Então eles são os responsáveis. É mais ou menos como uma mãe que o filho não faz as coisas, ele fala, não, deixa então que eu mesmo faço, ou um pai. Veja, a gente não precisa de mãe, não precisa de pai, e a gente precisa que os poderes se harmonizem. É assim que é composta uma democracia. Você até comentou sobre democracia e ditadura e etc., um conceito bastante relevante para a gente perceber que uma democracia está perdendo a sua capacidade democrática é a sobreposição de um poder sobre os demais. Porque uma característica fundamental da democracia é o que a gente chama de pesos e freios e contrapesos. Então, se um poder ele não consegue frear os abusos ou possíveis abusos dos outros poderes, nós temos um problema democrático sério. Então, se um poder se sobrepõe e nenhum outro consegue frear isso, bom, a democracia está caminhando para algo que, no mínimo, a relativiza. Eu costumo dar o exemplo de, imagine que os deputados e senadores resolvessem chamar para eles processos judiciais que estão parados há anos no judiciário, porque eles vão julgar, né? É uma coisa boa, seria positivo para o Brasil o judiciário andar mais rápido, né? Mas não pode, porque está completamente fora dos poderes deles, né? Vou só comentar essa história da democracia, né? Que o
o Marcília colocou para a gente ver como é que está o equilíbrio dos poderes, né? Como uma medição para a gente ver em que pé que está a democracia. Mas eu acho que tem outras maneiras também da gente avaliar isso, porque a democracia de fato é um conceito casca, né? Você põe o que você quiser ali dentro, né? E o Maduro, por exemplo, acha que tem democracia na Venezuela. O Lula já concordou com ele, diz que tem excesso de democracia. Mas como é que você sabe, então? Então, você vê que claramente o Maduro domina todos os outros poderes, mas eu acho que também tem a régua pessoal, né? Que assim, o venezuelano fazer análise de como estão os direitos dele, né? De como estão as liberdades, né? Um venezuelano pode sair e fazer um protesto na rua? Não pode, né? Ele pode escrever um jornal? Não pode. Ele liga a televisão, só tem canal estatal, né? Então, para os brasileiros agora também fazerem essa análise, né? Eu acho que a gente está numa democracia problemática, mas é isso. O brasileiro hoje consegue exercitar a liberdade de expressão hoje, né? Essa suspensão do X, eu acho que coloca isso em questão. Essa questão do equilíbrio, na verdade, a gente tem os conceitos de democracia, né, de república, que é na república que você tem os 3 poderes independentes, e de Estado de Direito, que são, às vezes, a gente acha que uma coisa é exatamente igual a outra, mas não é. Eu queria que vocês falassem sobre esse conceito de neoconstitucionalismo. O que é isso? O que a Constituição de 88 tem a ver com isso? Essa ideia de neoconstitucionalismo, que inclusive o ministro Barroso é um dos pensadores desse conceito, tem a ver com uma corte que ela vá para além do trabalho passivo, né? Ela reage, ela milita, ela atua e ela atualiza, vamos dizer assim, a Constituição. Ou seja, ela passa a gerenciar a democracia. E esse me parece ser um imenso perigo, sobretudo se você tem os demais poderes enfraquecidos pelo próprio judiciário. Quer dizer, hoje nós temos, e a gente precisa dizer isso, um Congresso enfraquecido muito pelo receio até mesmo dessa competência total que o STF passou a ter. Então hoje o STF, dentro dos inquéritos sigilosos, ele pode julgar tudo e todos. Ninguém sabe, ele inclusive, esse caso da Cruzoé, que o Duda menciona e que eu também trago no livro, eu fui o primeiro advogado a atuar nos inquéritos das fake news e justamente no caso Cruzoé, e ali a gente recebia decisões, por exemplo, e ficava chocado a cada minuto, não sabia. Até hoje a Cruzoé está nos inquéritos. Até hoje os jornalistas envolvidos estão nos inquéritos. A Cruzoé depois descobriu, a gente sem querer descobriu que ela estava sendo investigada por conta de comentários dos leitores. Como se os jornalistas estivessem instigando os seus leitores a falarem mal dos ministros. Havia uma investigação formal dentro dos inquéritos disso. Então, como é que você, sendo um parlamentar, vai se sentir confortável de confrontar o judiciário nessa situação? Então, você tem um Congresso enfraquecido e, óbvio que, nesse caso, um judiciário militante é muito ruim. Se os poderes estivessem ambos fortalecidos, isso valesse para todo mundo, mas não. Quer dizer, o judiciário posso militar, eu, judiciário, posso me arrogar a fazer mais do que a Constituição me diz, diante de um conceito de neoconstitucionalismo ou qualquer outro, mas os demais poderes não. Eles estão enfraquecidos, submetidos e não podem confrontar-se comigo, senão eu, inclusive, posso julgá-los. Então, fica totalmente desproporcional. Esse é o problema. O problema não é o que o judiciário faz. Quer dizer, mas não só. O problema é o que os outros não podem fazer para reagir a esse poder total que, de alguma forma, nos últimos 6 anos, a partir de 2019, nos inquéritos, o judiciário, sobretudo o protagonismo do STF, passou a ter.